Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melk Rodrigues e hoje estamos começando aqui a nossa primeira collab do ano de 2025 aqui no canal. E na verdade a primeira collab de muito tempo, eu acho que a última que a gente fez aqui foi lá em 2023, se eu não me engano. E hoje eu trouxe um convidado super especial para a gente comentar um pouco da repercussão que foi esse Oscar 2025, os prêmios merecidos ou não merecidos, as polêmicas, os comentários. Então, se apresenta aí, meu amigo Vicente Alarcão. Fala aí, pessoal. Aqui quem fala é o Vicente. E eu tenho uma página de cinema, gosto de debater sobre assuntos que envolvem justamente os filmes. Gosto de trazer esse debate, de desenvolver essas conversas que envolvem, que abrangem a sétima arte, propor aquela discussão fantástica que envolve tantas divergências de ideias ou ideias que entram de acordo com o que você pensa sobre uma obra. Né? É uma discussão que abre brechas para diversas ramificações, né? De visões. É muito, muito interessante, é muito legal. Acho muito bacana. E esse debate do Oscar, eu acho que vai agregar muito justamente para esse contexto. Então, é isso. É isso aí, gente. O Vicente, eu convidei justamente ele porque o Vicente é daquelas pessoas que eu posso discordar sem a gente brigar, né, Vicente? Mas a gente trouxe, galera, esse vídeo, essa collab super especial, justamente para falar todas essas polêmicas aí em relação ao Oscar. Não apenas polêmicas, mas também os pontos positivos. E já vamos começar com polêmica, porque é disso que o povo gosta, né, Vicente? Vamos comentar sobre a vitória de Anora e da atriz Mikey Madison. Vicente, o que você achou da vitória desse filme? Que ganhou, acho que 5 Oscars, né, se eu não me engano. Acho que recebeu 6 indicações e venceu 5 Oscars, se eu não me engano. Teve, eu acho que 6, 7 indicações, eu não lembro direito, mas ele venceu de montagem, melhor roteiro original, melhor atriz, óbvio, melhor direção, melhor filme. Nesse caso, por mais que eu tenha momentos de vários Oscars anteriores que eu discordo, nesse momento eu acho que foi merecido na vitória de melhor filme e melhor direção. Eu ficava, na minha opinião pessoal, eu fiquei entre Sean Baker e Coralie Farjana. Coralie Farjana no sentido da criatividade magética e do resgate dos elementos clássicos do cinema B dos anos 80 de terror, especificamente. Tem David Lynch, tem John Carpenter, tem David Cronenberg, que é muito mais explícito. Tem até um pouco de Reanimator também na substância usada no filme, no visual. Mas eu fico em dúvidas de qual seja o meu favorito. Mas a vitória de Sean Baker, eu acho que é uma vitória justamente para o cinema independente, que é um debate que ele propôs no contexto do Oscar. E sobre a vitória da Mikey Madison, em específico, eu tenho as minhas discordâncias, eu até acho válido essas opiniões. Prefiro Demi Moore, prefiro Fernanda Torres. E, de fato, eu prefiro a Fernanda Torres. Porque a minha preferência não é nem questão de ser brasileiro, questão da preferência de uma atuação que fala pelo olhar, trabalha, desenvolve uma gama de sensações, tristezas, melancolias, felicidades, através do olhar. Mas eu acho que a Mikey Madison é um pouco melhor do que a Demi Moore, porque ela consegue, a Mikey Madison, ela, dentro do roteiro, aí falar do trabalho de roteiro, que para mim eu acho o roteiro do Anora fantástico, de como que o filme consegue transitar entre uma comédia romântica, de elementos que você já conhece, de Pretty Woman, Uma Linda Mulher, de outras obras que trabalham com essa questão de conto de fadas, não fantasia, né, mas de desejo, de uma ilusão, ele é o meu amor verdadeiro e tudo vai dar certo, no fim das contas. O Anora, ele está no pódio do 3º lugar, nesse aspecto, então acho merecido. Então, eu até já tinha conversado no office com o Vicente sobre as questões que eu tenho em relação à Anora. Eu confesso que eu fui jurando que ia gostar e, na verdade, eu não gostei tanto quanto eu gostaria de ter gostado. Eu gostei muito da primeira meia hora de Anora. Para mim, eu acho que, assim, a primeira meia hora perfeita. Eu tava entendendo aquilo, porque realmente tava aquela vibe até meio striptease, até meio Salve Jorge, aquela novela Salve Jorge, tava uma parada meio assim de garotas de programa mesmo. Pronto. E eu tava entendendo toda essa viés, só que depois, quando os russos entraram, aí me afastou. O filme me afastou completamente, aquela gritaria, eu já tava ficando agoniado. E em relação à vitória, tanto de Anora quanto da atriz da Mikey Madison,
eu preferia 1000 vezes ou Demi Moore ou Fernanda Torres, principalmente por essa questão que você pontuou, né? Que a Fernanda, ela atuou mais com o olhar, ela atuou de uma forma mais sutil. Aquela forma sutil dela é o que fez toda a diferença, pelo menos para mim, né, como telespectador. Mas, na minha opinião, dizer que eu gostei que a Nora venceu como melhor filme, apesar de que eu já sabia que ele seria o vencedor, e da Nike Madison como melhor atriz, eu estaria mentindo. Eu confesso que não. Eu não curti muito. Já vamos entrar no assunto também da Demi Moore. Todo mundo estava achando, né, que a vitória seria dela. Eu até comentei no vídeo que eu fiz aqui, comentando a vitória, já iniciou aqui, que estava praticamente escrito nas estrelas que a Demi Moore seria a vencedora de melhor atriz. A própria Fernanda Torres, ela deu uma declaração, gente, eu não vou ganhar, mas eu tenho certeza que o troféu vai para Demi Moore. Como você reagiu, Vicente? Essa vitória talvez até um pouco inesperada da Mike Madison, porque todas as projeções apontavam para Demi. O etarismo sempre existiu, senão a substância não estaria, não estaria nesse debate. Mas, nesse contexto, vamos pegar o contexto dos anos 90, 99, em que a Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar em cima de outras atrizes que estavam muito mais concorridas. A própria Fernanda Montenegro. Eu acho que a Meryl Streep estava concorrendo naquele ano, não sei qual filme específico. Mas eu não lembro qual filme, mas ela estava. Tinha outras 3 interpretações melhores que a Gwyneth Paltrow. Agora, no contexto desse Oscar, tinham 3 favoritas. Tipo, a própria Mickey Madison ganhou o BAFTA, ganhou outros. A Fernanda Torres poderia ganhar por conta de um fator surpresa. Somente nesse contexto, nesses últimos 15 anos, eu acho que o Oscar teve diversas mudanças em questão de diversidade de filmes e de temas específicos. E, além disso, Striptease foi um filme protagonizado pela própria Demi Moore, que afundou a carreira dela, porque naquela época tinha um preconceito com esses papéis que envolviam prostitutas. Isso prejudicou a carreira dela só por ela interpretar um tipo de personagem que a indústria, naquela época, década de 90, não gostava. Mas eu acho que é muito mais pelo preconceito dos filmes de terror dentro da academia. Você tocou o ponto que eu ia comentar mesmo. Eu acho que a questão da não vitória da Demi Moore foi justamente mais pelo fator terror no Oscar. A partir de agora, eu acredito que o terror vai começar a entrar talvez com mais facilidade no cinema, da mesma forma que os filmes brasileiros vão começar a ter uma certa notoriedade a mais. Não, e a gente já emenda falando sobre a vitória de Ainda Aqui, né? Porque, cara, isso sim foi o jeitinho brasileiro, foi o climão brasileiro, foi Copa do Mundo mesmo, foi a Copa dos Cinéfilos, deu um quentinho assim no coração, porque a gente tinha um rival poderoso. Emília Fezes. É isso aí. Emília Fezes. Nossa, foi assim, foi histórico. O que você achou, Vicente, dessa vitória aí de Ainda Estou Aqui, por cima do grande indicado da noite, do maior indicado da noite, com 3 indicações, que era Emília Pérez? Cara, é o seguinte, de todos os filmes indicados a essa categoria, eu vi todos. O Ainda Estou Aqui era o meu favorito. Eu amei Flow, achei uma animação incrível, mas na minha preferência eu prefiro Ainda Estou Aqui, por conta da direção do Walter Salles, que nos primeiros 30 minutos, não vou dizer que é o primeiro ato, é metade do primeiro ato, é um filme... O filme ele pega muito mais um tom otimista, ele constrói, ele fica desenvolvendo, a princípio, situações otimistas envolvendo a família do Rubens Paiva, só que da metade do primeiro ato até a metade do segundo ato, o filme ele se transforma num thriller. Isso fica nítido não somente nas performances e na tensão que é desenvolvida no meio da cena, como também o trabalho eu acho que de cores, sim. O trabalho de paleta de cores, de trilha sonora, tudo cria um sentimento de algo tenso, entendeu? E a violência, assim como Zona de Interesse, que é um filme que eu adoro, esse filme, o filme do Walter Salles, ele consegue trabalhar muito bem com a violência sugestiva. Você não precisa impactar mostrando a violência de cara, mostrando o gore, o sangue, alguma coisa. Você sabe que ocorreu uma situação de violência somente por meio de pequenas informações, de diálogos, informações que são introduzidas gradativamente no enredo. É por isso que eu acho esse filme sensacional, esse aspecto dramático, é um filme excelente, um filme que eu adorei. Mereceu esse prêmio, inclusive. Mereceu esse prêmio. E agora, Vicente, de uma forma resumida, fala pra gente quais são os seus 3 filmes preferidos desse Oscar.
Bom, eu não vou citar 3, não, vou citar uns 5, mas eu vou falar de forma muito mais, um pouco mais rápida. Muita gente não comentou sobre esse filme, eu até achei todo o marketing, toda a campanha muito fraca da Amazon, que é o Nickel Boys, para mim, o meu favorito, diante de todos os indicados, né? Por ser um filme que tem a premissa de desenvolver temáticas que você já viu no cinema, como racismo, abuso institucional e também abuso psicológico, e a violência sugestiva. Já citei, o Zona de Interesse, né? Trabalha muito bem com isso. E o Nickel Boys, ele desenvolve essas temáticas no uso de uma perspectiva em primeira pessoa, que foi muito usado em diversos filmes de ação. O exemplo do Hardcore Henry, que é um filme que não foi tão bem comentado assim, né? Mas é raro essa questão. E também pelo fator de ser um filme único e inovador dentro do gênero dos filmes dramáticos, né? E o meu segundo favorito é Ainda Estou Aqui, né? Entendeu? Se minha voz aí for de Vasco, enfim, não sei de novo, mas enfim. Ainda Estou Aqui, cara, eu já disse antes, né? É um filme que consegue lidar muito bem com o drama, com o thriller político. Ele consegue impactar bastante pelo uso também da violência sugestiva, a violência que não é mostrada, impacta muito mais do que você necessariamente mostrar, já falei isso. E a direção brinca com, consegue mostrar a mudança de cores do cenário a partir dessa mudança drástica de tons. Tem momentos que, até às vezes, os cenários ficam opressivos, viram de fato um filme de horror, sabe? Poucos cineastas conseguem fazer isso muito bem, sabe? De transitar de um tom para outro. E engatando essa conversa, eu cito A Nora, no meu terceiro lugar, que é um filme que consegue muito bem também transitar entre diferentes gêneros. A comédia romântica, a comédia de erros e o drama a partir dos 10 minutos finais. Né? E eu acho que isso é grande qualidade do roteiro do Sean Baker, como que ele consegue transitar, e como, não é só transitar, mas como que ele consegue subverter o que a gente já conhece, o que o espectador já conhece desse tipo de história de comédias românticas. Enfim, no meu quarto lugar é o Conclave, e é um filme que ele consegue muito bem desenvolver essas temáticas sobre fé, sobre espiritualidade, né? E principalmente num contexto em que eu estou inserido, estou com várias situações bem tristes que envolvem a minha vida, né? Perdi um amigo recentemente, e por mais que eu não seja adepto à religião, eu sou muito respeitoso com diferentes religiões, com várias, com números. E eu acho essa temática da fé e da espiritualidade desenvolvida no filme conseguiu abrir a minha cabeça para diversas discussões. Né? A fé é importante para o ser humano, mas a fé também pode ser deturpada por seres humanos, por pessoas egoístas. E eu acho que o Conclave debate muito bem isso. A fé, a espiritualidade é boa quando é utilizada com as mãos certas. Eu acho excelente o Conclave. Eu acho que eu não vou me esquecer desse filme tão cedo assim como os outros 3 aí que eu citei, cara. Mas eu acho que eu fico com substância, porque eu sou praticamente adepto do terror trash. Para mim, aquele filme é um fanservice absurdo do que há de melhor no terror dos anos 80. Para mim, tem Sam Raimi, tem John Carpenter, tem David Cronenberg, tem tudo que eu adoro do terror. Para mim, eu concordo nesse ponto com os haters da substância. Não sei se é o seu caso, você pode falar para mim depois, né? Que o filme ele trabalha com o discurso de uma forma que não é nada sutil, entendeu? E eu concordo com isso, o filme não é nada sutil nos aspectos que ele desenvolve, mas todo o contexto, toda a criatividade imagética da diretora, para mim, fez toda a diferença. É um filme que consegue brincar, surtar com as imagens. Eu gosto muito de filmes que surtam com as imagens, entendeu? Por mais que tudo em todo lugar ao mesmo tempo surta com as imagens, é um filme que foca muito mais no drama. Então, sim, nesse aspecto, eu acho que o filme teve essa queda, mas não estou falando de tudo em todo lugar, vamos falar de substância. A substância, ele foca muito mais no grotesco, ele foca muito mais no terror do que no drama. O drama não é o foco. O drama ele é usado em momentos passageiros, diferente do tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que o drama é muito presente em diversos aspectos, não tem aquele peso, aquela força. Mas a substância ele tem um principal foco no horror gráfico. Mas, enfim, o top 5 é Nickel Boys, Ainda Estou Aqui, A Nora, o Conclave em quarto lugar e o quinto, último, Substância. Meu top 3, bom, em primeiro lugar, obviamente, Ainda Estou Aqui, acho que é indiscutível.
não apenas por uma questão de, por eu ser brasileiro, não apenas por eu ser brasileiro, não apenas por eu torcer pelo filme, pelo nosso país, pela Fernanda Torres, não, porque poderia ser muito bem um outro filme nacional que eu não tivesse gostado, tipo, tem muitos filmes nacionais que são aclamados que eu particularmente não gosto. Mas, cara, Ainda Estou Aqui, ele é perfeito em tudo aquilo que se propõe a fazer. E a direção do Walter Salles é aquela direção, ao mesmo tempo que é tímida, ela também é profunda e introspectiva, entendeu? Eu fiquei sabendo recentemente, um pouquinho antes do Oscar, ou foi depois, que teve 2 cenas que a Fernanda Torres chorava no filme e o Walter Salles mandou cortar. Porque ele viu que a visão que ele queria passar em relação ao filme, em relação ao personagem da Eunice Paiva, não era aquela. O Walter, ele tem um controle técnico incrível, ele não deixa. Ele vai deixando a personagem galgar, opa, chegou aqui, recua um pouquinho, deixa no ar, não precisa mais que isso. O público já entendeu que você tá triste. Ainda Estou Aqui, com certeza, tem um lugar muito guardado no meu coração e é o meu primeiro lugar nesse Oscar. Em segundo lugar, eu acho que eu vou colocar A Substância por uma questão lógica, porque eu amo terror e terror sempre foi o meu gênero favorito. E não apenas por ser um filme de terror, mas por ser diferente, por ter uma temática, bebe da mesma fonte de alguns diretores como Cronenberg, que é um dos seus diretores favoritos. Ele traz uma crítica social fortíssima, como você mesmo pontuou, a crítica do etarismo, a crítica da beleza absoluta, daquilo que a gente precisa estar bem o tempo todo. Então, assim, não é apenas um filme de terror, não é apenas um body horror. Eu acho que ele retrata assuntos muito atuais. E, assim, para mim é um filme incrível. Em terceiro lugar, vai ser o Conclave, porque, assim, eu acho um drama político maravilhoso. Eu até comento aqui com os meus amigos, comentei lá no serviço, que esse é um filme de fofoca gospel. O BBB dos mundiais. É o BBB dos padres. Gente, é fofoca gospel, é intriga. Moço, é tudo aquilo que o brasileiro gosta. Incrivelmente, é tudo aquilo que o brasileiro gosta. Mas não apenas por isso, não apenas por essa questão. Eu gostei muito, assim, é um filme que ele não tem ação, certo? É um filme até parado, é um filme até lento para algumas pessoas, mas ele me cativou muito mais do que alguns filmes que são mais ágeis. Vamos para as nossas considerações finais, né? Cara, foi um bate-papo muito da hora, muito bacana mesmo. Acho que tanto eu quanto o Vicente, acho que a gente tava precisando desabafar mesmo, falar um pouco de tudo, né? Do que a gente achou do Oscar, dos filmes que venceram, dos filmes que perderam. Eu acredito que esse Oscar, a partir de agora, espero eu, vai ter uma visibilidade um pouco maior para nós da América Latina, principalmente os brasileiros, com a vitória de Ainda Estou Aqui, e também o terror talvez vai começar a ter uma valorização um pouco maior. O Oscar sempre foi política, né? Sempre foi baseado na política e não na qualidade das produções em si, né? E eu entendo quem não gosta de Anora, discordo completamente de alguns argumentos, né? E considero outros válidos, né? Como o caso da Substância, de fato, o filme não é nem um pouco sutil nas suas ideias, né? E até isso me incomodou um pouco em bairro, mas isso é outra questão, né? Envolve a abordagem daquele filme. Mas é aquilo, cara. O Oscar vai agradar alguns, vai desagradar outros. Isso é normal. É normal das discussões de cinema, entendeu? Nesse caso do terror, cara, tem que ter mais filmes indicados dentro do... Não só terror, né? Mas cinema de gênero, cara. Tipo, filmes de ação, que é praticamente um nicho de filmes que são bem rejeitados pela própria academia durante muitos anos, né? Nesse Oscar, eu espero que haja possibilidades em futuras premiações de que esses filmes sejam muito mais valorizados. É isso. Vocês podem me encontrar lá, podem me seguir à vontade. O @ é Vicente Alarcão _, se eu não me engano, é o Mel que ele vai botar aí nos comentários. E é isso, as minhas considerações aí. Pois é, galera. Muito obrigado, gente, todo mundo que assistiu esse vídeo. Agradeço muito ao Vicente por esse papo, que foi muito fluido. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido e deixem seus comentários aqui embaixo também, o que vocês acharam, se vocês concordam com a nossa opinião, se vocês acharam que a gente está viajando. E é isso, galera. Já peço para você também para deixar um like aqui nesse vídeo, deixar seu comentário também.
no canal, só isso. Se inscrever, e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, né, para você receber todos os próximos vídeos. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Obrigado mais uma vez, Vicente, por ter aceitado meu convite. E tamo junto, galera. Beijão e até a próxima. Até a próxima aí.